Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 10 de junho de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, sábado é um vídeo sempre sobre economia. Hoje nós vamos falar do crescimento do PIB e a relação dele com a Bolsa de Valores. E aí eu vou entrar aqui porque eu quero falar algumas coisas antes com vocês. Na semana passada, a gente falou a relação do PIB lá no final do vídeo com a própria taxa de juros. A gente mostrou que quando a taxa de juros cai, as empresas acabam investindo mais e acabam contratando mais pessoas, isso faz a economia girar, e a economia girando, o, o PIB acaba crescendo, né? De qualquer forma, a economia do país aumenta. E hoje a gente vai ver a relação desse crescimento da economia com o próprio índice da Bolsa de Valores, do Ibovespa, para a gente ver se é realmente na hora que a economia cresce, que a Bolsa cresce ou não. Tá? Então eu acho que vale muito a pena a gente ver o resultado de como ficou e eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos lá. Então, primeiro, eu acabei pegando aqui o crescimento do PIB brasileiro nos últimos quase 100 anos, tá? Tirei aqui do site, que eu vou colocar lá embaixo, de um site na internet, vou colocar lá nos comentários, como eu sempre faço. E aqui tem até 2015, a gente já sabe que 2016 foi outro tracinho igual a esse. Então, a gente está vindo de dois períodos de retração forte. A gente viu no vídeo da semana passada que o PIB já começou a crescer um pouco, pelo menos frente ao trimestre anterior. E aí a gente, se olhar para trás aqui, a gente vai ver que a única vez que teve 2 anos seguidos de retração do PIB foi aqui, 1930 e 1931, para a gente ver como é uma situação nova essa questão do PIB aí tá caindo 2 anos seguidos, como não é normal no país. Já teve aqui 3 situações em que caiu um ano e caiu 2 anos depois, ó, caiu um ano e caiu 2 anos depois, mas 2 anos seguidos, outro parâmetro só lá em 1930 e 31, provavelmente por causa da Grande Depressão lá americana, a queda de 1929. E aí aqui eu separei 4 quadros de períodos que o PIB cresceu de forma mais forte em relação à própria época, né? Então, por exemplo, de 1968 a 1973, a gente teve um PIB aqui com crescimento forte, tá? Para o crescimento da época, ó. Na época aqui, se a gente pegar para trás, a gente já tinha dificuldade de passar de 10%. Só passou um ano aqui em 1958, se a gente pegar aqui de 48 para frente. E aí, de repente, poxa, 4 anos seguidos passaram desse 10%. Então, foi um crescimento expressivo para a época. Já aqui na década de 80, a gente teve um crescimento expressivo depois aqui de um período de recessão, em 1984, 85 e 86, que tiveram crescimentos acima de 5%. Se a gente pegar aqui na década de 90, a gente teve após o impeachment do Collor e, e aqui no meio com a adoção do Plano Real. E finalmente, agora mais próximo, nos anos 2000, com o boom das commodities, em 2004, 5, 6, 7, 8, que a gente teve aqui PIBs seguidamente acima aqui de 3%, alguns inclusive acima de 5%, o que vocês veem que já não está mais sendo fácil conseguir. Eu tenho uma ideia muito clara na minha cabeça que o crescimento do PIB ele também está atrelado ao crescimento demográfico. Então, como o Brasil agora tem crescido menos o número de pessoas, inclusive o mundo todo está crescendo menos o número de pessoas, o crescimento da economia global acaba sendo menor, né? Tem menos pessoas para girar essa economia, acaba sendo um crescimento menor mesmo.
Um crescimento que passa a depender de tecnologias, de melhores alocações de recursos e etc., que nem sempre é fácil conseguir essas taxas antigas aqui, ó, de 10%, 8%, etc. E agora a gente vai ver aqui a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, e aqui eu peguei o crescimento real do Ibovespa. Se vocês pegarem no site do próprio BMF Ibovespa, vocês têm lá o valor de 1968, quando ela foi criada. A gente consegue exportar para o Excel. Eu aproveitei e peguei a inflação de cada período também, porque tem alguns anos aqui que a Bolsa subiu 5.000%, mas teve uma inflação de 2.500, por exemplo. Então eu tirei a inflação e aqui a gente tem só o crescimento real do Ibovespa, tá? A gente vê aqui que existem períodos aqui acima de 300% e tudo de crescimento real, mas o que importa para a gente são aqueles quatro quadrinhos ali que a gente viu nesse aqui, ó, esse período, esse. Então vamos lá, vamos pegar agora. Primeiro período, de 68 a 73. Infelizmente não tem bolsa em 1967. A bolsa foi criada em 68. Então a gente vê aqui, ó, 4 períodos de crescimento alto da bolsa e 2 períodos de queda. Aí depois a gente tem 84, 85 e 86. 2 períodos grandes de alta e um no final de queda. Aí a gente tem aqui 93 a 97. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 períodos de forte alta, um de pequena alta e um de queda. Nesse caso, a queda não veio no final, tá? Mas veio aqui depois, ó, em 1998. E finalmente, de 2004 a 2008, que teve um crescimento expressivo para a época do PIB. E a gente vê aqui, ó, um crescimento da bolsa, altas expressivas para a época. Vocês vejam que daqui para frente a bolsa não conseguiu ter esse crescimento real, lembrando que aqui já é descontado a inflação, e 2008 uma forte queda também no final. Então a gente vê que ao final desses crescimentos de PIB tem uma queda expressiva na bolsa. Tá? Aconteceu em 72, 73, aconteceu em 86, aqui aconteceu depois em 98 e aqui aconteceu em 2008. Então vamos ver cada um desses períodos de forma rápida, para vocês terem uma ideia de quanto a bolsa cresceu em cada um deles. Então vamos pegar primeiro de 1968 a 1973. Tá? Esse aqui era quanto a bolsa valia na época. Ela valia 210 pontos ao final de 1968, só que desde lá até aqui elas já cortaram 10 zeros dela, por isso que é exponencial a menos 10. Então a gente tem que ela subiu 110%, só que a inflação é 25,49%, variação real, dividindo um pelo outro, 67,34%. Tá? A gente vê que o ganho acumulado do período todo foi 268%, mas a gente viu que no final, em 72 e 73, teve queda. Então, até 71, chegou a ter uma alta de 748% livre de inflação. Tá? Uma alta bem expressiva aqui, 748%. Seria a pessoa investir 100 mil reais e sair com 748 mil livre de inflação. De 84 a 86 é um período um pouco menor. E a gente vê aqui que a bolsa subiu 97,95% se você pegar somente esse período, de 84 a 86. 86 já teve a queda, que é o final da época que o PIB estava crescendo. E o importante aqui é a gente perceber que em 1983 teve uma alta de 225%. Na verdade, a alta foi de 759%, só que descontando a inflação de 163% daquele ano, deu uma variação real de 225%. Tá? Então, a pessoa que se antecipou igual ao mercado e pegou 225%, ela conseguiu turbinar aqui esse ganho dela de 97%. Tá? Vamos pegar de 93 a 97. Tá?
De 93 a 97, a gente viu aquele crescimento do PIB também expressivo por período. Nesse caso, o mercado não se antecipou. Em 92 estava menos 8,49%. Tá? Teve perda em 92. Na verdade, a bolsa subiu 1.015%, só que a inflação foi 1.119%. Aqui, há um ano que a inflação foi 2.477%, como eu falei. Por isso que a gente tem que pegar a variação real, senão a gente fica achando que a bolsa subiu muito. E na verdade ela até caiu, ó, como foi esse caso aqui, que subiu 1.015%, mas na verdade caiu 8%. Então a gente tem aqui um crescimento de 306% em 5 anos, livre da inflação, de 93 a 97. E nesse caso não teve antecipação. Mas logo depois do período, quando o PIB caiu, a bolsa veio e caiu também. Menos 34% livre, menos 33% de variação nominal. A partir de 96, a inflação já começou a ficar mais comportada, vocês vão perceber isso. Aí de 2004 a 2008, a gente, como a inflação está mais comportada, as taxas de juros já caíram, como a gente mostrou no outro vídeo, os ganhos também acabam sendo menores. Tá? Mesmo assim, eles podem ser expressivos. Vocês vejam aqui que de 2004 a 2007 chegou a subir 134%. Agora, em 2008, o mercado já começou a antecipar a queda do PIB que viria em 2009, por causa do subprime americano, da quebra lá das hipotecas dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Menos 44% aqui. A pessoa que deixou o dinheiro até o fim de 2008, ela reduziu de 134% para 30%. Mas a pessoa que antecipou e pegou desde 2003 isso, teve um ganho extra de 80% no início. Tá? E aí, se a pessoa deixou investido de 2003 a 2007, teria 323% além do IPCA. E já com dados mais próximos, né? São mais atuais, esses do que aqueles de 68. É muito mais fácil isso se repetir do que aqueles 700 e poucos por cento de 1968. Então, o que acontece aqui? Tá? A gente começou a ver que o mercado realmente se antecipa. E no final do período, quando já tem a projeção que o PIB vai cair, o crescimento da economia já vai diminuir, o PIB, a bolsa já diminui forte. Tá? Então a gente tem que sempre ficar ligado com relação a isso. Por enquanto o cenário é de queda de juros e crescimento da economia, então a gente ainda não precisa ficar muito preocupado com isso, mas a gente tem que ficar sempre aí ligado. Tá? E aqui eu quero mostrar algumas outras questões também. Vamos ver nesse período recente aqui as reversões de PIB marcadas no gráfico. Quando o PIB era negativo, ó, por exemplo, aqui, ó, 80, 81, 82, era bem negativo, era negativo. E aí aqui, 84, por exemplo, marcou o início da alta do PIB. Aqui teve uma mesma situação. E aqui marcou a alta do PIB. Aqui teve uma situação parecida, ó. Crescimentos pífios. A economia ficou parada, estagnada aqui. Não chegou a ser uma recessão nem uma retração, mas teve uma estagnação aqui da economia. Então aqui teve uma reversão aqui e o PIB passou a crescer de novo. E finalmente aqui, nesse ponto, teve uma reversão. E provavelmente vai ter outra agora em 2017. Tá? Então a gente tem que ver aqui o seguinte, olha, a reversão de 84 e a de 93, elas mostraram que o PIB depois veio um PIB maior do que esse. E vieram PIBs grandes também. Então, quer dizer, foram reversões que vieram para ficar, que foram realmente crescimento da economia. Já a reversão de 2000 e a reversão de 2010 foram reversões que logo depois o PIB diminuiu muito. Então foram reversões pontuais. E a gente vai ver como a bolsa se comportou em cada uma dessas reversões. Primeiro aquela de 1984.
O ano anterior foi 83. A bolsa subiu 225% livre de IPCA. No ano da alta do PIB, mesmo assim, a bolsa subiu 71,78%. Em 92, o ano anterior, teve uma queda de 8,49% da bolsa, mas quando o mercado percebeu que aquela alta era uma alta que viria para ficar, a bolsa subiu 114,86% em 93. Em 99, quando o mercado já projetava a alta do PIB em 2000, teve uma alta de 131,25% da bolsa livre de IPCA. Já em 2000, quando eles descobriram que foi só um voo de galinha, que era só um ano que teve aquele PIB mais alto e depois caiu, o mercado já precificou e caiu 15,75% também livre da inflação. Em 2009, o ano anterior àquela alta expressiva lá de 7,5% de 2010, o mercado já precificou isso e aumentou 75% a bolsa, o valor da bolsa, do Ibovespa no caso. Em 2010, quando perceberam que aquilo não iria se manter, que foi só um evento aleatório, um evento não é aleatório, mas um evento único, né, que não teve longo prazo nisso, a bolsa caiu 4,58%, o mercado precificou para baixo, tá? Então, o que acontece, gente? Eu espero que tenha ficado claro para vocês que o crescimento do PIB faz com que a bolsa suba, até porque a gente já viu que também está interligado os juros com o crescimento da bolsa e os juros com o crescimento da economia. E a bolsa nada mais é do que várias empresas, e as empresas representam, de certa forma, às vezes até a maior parte da economia do país. Por mais que não seja a maioria das empresas do país, porque a maioria são pequenas e microempresas, mas são as empresas que têm o maior volume em termos de economia em si. Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem que prestar atenção nesse crescimento da economia que está começando a acontecer e principalmente perceber se esse crescimento é um crescimento que veio para ficar ou se é um crescimento que é só ocasional. Tá? Pelo menos por enquanto eu estou achando que é um crescimento que veio para ficar, até porque a gente veio de 2 períodos de retração forte e tem muita coisa pelo menos para recuperar o que era antes. Tá? A nossa economia é bem menor do que era em 2012 ou 2013. Então, a minha opinião é que a bolsa ainda teria muito para crescer. Se a pessoa acredita que é só um voo de galinha, que a bolsa depois que o PIB depois vai crescer, por exemplo, 1% ao ano só, alguma coisa nesse sentido, vai fazer, por exemplo, com que a alta expressiva da bolsa tenha sido a de 2016, o 38%. E agora a gente vai ter altas pequenas ou até quedas. Então é muito importante você pensar como você imagina a economia para que você possa chegar à tua própria conclusão. Tá? Eu estou passando a minha conclusão. Eu acho que a bolsa ainda tem um grande período aí para crescer. Inclusive, desde o primeiro vídeo eu falo isso. Tá? A minha expectativa é que em 3, 4 anos a bolsa alcance aí uns 120 mil, 130 mil, etc. Eu já falei isso lá no primeiro vídeo. Tá? É óbvio que para isso depende de uma taxa de juros menor, uma inflação igual a que está agora e um crescimento da economia aí em torno de 3% ao ano, alguma coisa nesse sentido pelos próximos anos. Tá? Bom, enfim, eu queria agradecer a todos por estarem aí conosco, por estarem assistindo esse vídeo aí em pleno final de semana, mas eu acho que é bem relevante, eu acho que entender a economia que está por trás da bolsa ajuda muito nos nossos investimentos, faz com que a gente tenha ganhos muito mais expressivos no longo prazo e eu espero estar conseguindo passar isso para vocês. Pedindo aí para todo mundo curtir o vídeo lá embaixo quem gostou, avisar os amigos, compartilhar, mostrar esse estudo que eu acho que é muito importante. Eu desconheço outro estudo aí na internet sobre isso e pedir também para que vocês acessem o site www.dicadehoje7.com e qualquer coisa, se quiserem falar comigo, eu estou no e-mail dicadehoje7@gmail.com. Tá? Muito obrigado a todos, abraço.